Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esse terceiro vídeo da série Pedagogia da Oração. Nesse terceiro vídeo eu quero falar sobre algo muito importante para nós, todos nós que estamos caminhando, avançando, mergulhando na vida de oração, e você que me permite então ser aqui uma espécie de diretor espiritual, ou como eu gosto de falar, o seu amigo de alma. Quero te perguntar então, para começar esse vídeo, você já dormiu durante a sua oração? Não se angustie, eu também. E junto comigo e com você temos outros tantos santos e até mesmo o Papa Francisco, ele testemunhou e confessou que também costuma às vezes cochilar, dormir durante a oração. Mas é claro que com essa revelação ele faz uma catequese muito linda, muito especial, para nos dizer e mesmo tirar esse peso e esse fardo de que quando às vezes nos encontramos um tanto cansados, distraídos até, e acabamos adormecendo, cochilando durante a nossa oração pessoal. O Papa Francisco ele disse recente sobre isso, que estava na capela, na sua oração pessoal, na sua recitação do Santo Terço ou da hora litúrgica, e ele acaba adormecendo. Então ele disse como um filho adormece no colo do pai, que nós também não nos angustiemos, mas nos lancemos e nos abandonemos nos braços de Deus, que também no sono Ele está a nos velar, a nos curar e a nos libertar. Então isso realmente é um alívio, é um fardo que é retirado, é libertador. Claro que com isso a gente não vai também se acostumar e usar isso como artifício, recurso e desculpa para toda vez que orar, acabar dormindo. Temos, claro, que investigar a causa, os motivos, o que estamos fazendo de incorretos e acertar. Porque, antes de tudo, oração ela é um relacionamento, é um diálogo, é uma conversa com Deus, para que a oração nos leve ao conhecimento de Deus. Se cada vez então que eu vou para a oração eu acabo adormecendo, eu posso perder oportunidades desse conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, o simples fato de darmos o passo a ir para Deus, e aí eu trago uma grande mestra da oração, que quem me acompanha, me conhece, já sabe que eu gosto bastante, Santa Teresa d'Ávila. Ela diz no seu livro Caminho de Perfeição que dar alguma coisa para Deus é melhor do que nada. Então, mesmo quando nós damos o nosso cansaço e o nosso sono, Deus é tão misericordioso e amoroso que Ele também recebe e ali também nos ama. Mas além de você, de mim, do Papa Francisco, que adormecemos na oração, temos também uma outra grande santa, uma grande amiga de Deus e nossa amiga, que também padeceu aí por cerca de 7 anos nessa angústia, nessa inquietação de dormir cada vez que ia para a oração, ia para a capela e acabava dormindo. Estou falando de Santa Teresinha do Menino Jesus, Teresa de Lisieux, uma outra grande santa carmelita que também se inquietava. Era até motivo de piada, né, de tons jocosos das próprias irmãs e freiras do Carmelo. Conta-se essa anedota de que quando elas passavam pela capela, viam Teresinha dormindo e dizia: olha, mais uma vez Teresinha está ali dormindo na capela, mais uma vez Teresinha está dormindo. Então ela até era motivo de graça e de gracejo das próprias irmãs de convento. E aquilo angustiava muito. Até que um dia então, nessa reflexão e orando sobre isso, então isso é muito importante, se você dorme durante a oração, não consegue se controlar no sono, é importante colocar isso em oração. Me lembra aqui também de Jesus falando com seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, quando convidou-os para acompanhá-lo durante a sua agonia suprema e pediu para que eles ficassem ali velando enquanto ele se afastava um pouco para orar. E quando ele voltou, encontrou seus apóstolos, discípulos, dormindo. Então pergunta: não pudestes velar 1 hora comigo? Então também os apóstolos tinham essa dificuldade em certo momento do seu discipulado, do caminho de discipulado, a também dormir na oração. Então temos com os apóstolos e grandes santos esse ensinamento também, que mesmo no sono nós podemos cair nele, mas também aprender a vencê-lo. Então, voltando a Santa Teresinha, ela se angustiava muito com essa questão de dormir na capela enquanto orava. Então ela teve um entendimento como a voz do próprio Senhor, a consolando e dizendo que também quando os seus filhos dormem, o pai não para de velar. É preciso, por exemplo, que o paciente esteja dormindo, aqui fazendo uma referência à anestesia, para que o médico possa operar e curar. Quando os filhos, depois de um dia intenso, inteiro, de brincadeira, de atividades, dormem, os pais olham para o quarto do filho, dos seus filhos, e o admiram
e o amam. Então, isso é um consolo para mim, para você, para cada um de nós. Mesmo quando estamos dormindo, o Pai do céu continua a nos olhar e a nos amar. E aí eu lembro de uma história que uma vez trouxemos um pregador aqui para Fortaleza para pregar um congresso para nós de pregadores, e ele usava essa referência na sua pregação, dizendo que Terezinha do Menino Jesus dormia durante a oração, que o Pai continuava amando, e fazia esse exemplo. Eu, como pai, também muitas vezes, quando vejo meus filhos no quarto dormindo, eu os admiro e eu os amo. Aliás, eu acho que eu os amo ainda mais porque finalmente dormiram. Né? Dada tanta atividade, tanta euforia que em particular as crianças pequenas têm. Então quem aqui tem filho pequeno como eu vai se identificar que é muito gostoso, agradável brincar, gastar energia, mas também às vezes quando dormem, dormiu. E você vai lá para o quarto, aquela olhadinha pela brecha da porta, entra-se no quarto e admira de longe o seu filho, sua filha, e você o ama, você a ama à distância, também no seu sono. Mas o que é muito importante para que a gente possa compreender é que se o nosso desejo ele é sincero de orar, de trilhar esse caminho de conhecimento de Deus, entregar isso ao Senhor e mesmo colocar em oração o porquê dormimos na oração. Em algum momento, com a nossa perseverança, como diz Santa Teresa d'Ávila, na nossa decidida decisão, em algum momento nós vamos começar a driblar, a entender e a contornar esse sono. Mas entender principalmente o seguinte, que Deus não cansa e Ele não se cansa, Ele não para de agir mesmo no nosso sono. Então nós temos aqui uma oportunidade, porque Deus ele consegue tirar de tudo, diz a palavra de Deus, de um mal ele consegue tirar um bem. Então mesmo do nosso sono, ele também consegue extrair algo de bom. Então entregue o seu sono ao Senhor. Se eventualmente você cochilar, dormir na oração, entregue o seu sono ao Senhor para que mesmo no sono você continue orando, continue em estado de oração. E aí, como aquele paciente que está anestesiado, o médico vai continuar a operar, a agir naquela cura e libertação profunda. Então entregue o seu sono. Está ali orando, dormiu, acordou, Senhor, cochilei, mas eu te entrego o meu sono. Já está ali orando e já está vindo aquele sono, né? Já está os olhos pesando. Senhor, eu te entrego o meu sono, te entrego o meu cansaço. E caso eu venha adormecer durante a oração, continua a agir em mim, continua a operar. Eu me rendo, me abro a ti, e que esse meu sono acabe também virando como que um dom do repouso, para que no repouso o teu Espírito continue a agir na minha vida. Então tudo Deus se aproveita, assim nós o entreguemos a Ele livremente, assim nós possamos dar abertura. Ele se aproveita e se vale de tudo, do menor passo, da menor abertura que nós damos a Ele, Ele consegue transformar, inclusive o nosso cansaço, inclusive nossa fraqueza, inclusive o nosso sono. E aí então, de alguma forma, nós vamos continuar orando, ainda que dormindo. Agora, claro, estou falando aqui nesse começo para aqueles que não conseguem controlar o sono e acabam adormecendo durante a oração. Isso acaba sendo motivo de inquietação, de frustração, não estou conseguindo, não estou agradando a Deus, estou pecando. Então, para tirar isso da nossa cabeça, se o nosso coração tem a reta intenção de se colocar diante de Deus amorosamente para entabular esse diálogo de amor com Ele, que é a oração, e eventualmente dormirmos, claro que nosso Senhor não considera isso como pecado. Ele recebe a nossa intenção, a mínima intenção de amor e de oração Ele recebe. Agora, claro, se nós queremos avançar na jornada espiritual, na caminhada de oração profunda, também precisamos entender as raízes do porquê estamos dormindo para driblar esse momento e dar uma oração de cada vez melhor e maior qualidade ao Senhor. Eu lembro que uma vez, uma dessas missões, pregando um congresso, um encontro, uma pessoa veio falar comigo. Então ela também estava com essa mesma queixa. Aliás, muitas pessoas nas partilhas, nos acompanhamentos, falam esse tipo de problemática, que dormem durante a oração. Mas uma pessoa em particular me chamou a atenção. Ela dizia que toda vez, quando ela ia dormir, toda noite, na sua oração, antes de dormir, ela dormia. Era uma oração antes de dormir e ela dormia. Ela não conseguia finalizar a oração, dar um tempo de qualidade para Deus. E aí eu comecei a puxar algumas perguntas, tentar extrair alguma informação para eventualmente dar alguma solução para aquela situação, para aquele problema. Então comecei a perguntar como era o contexto que a pessoa dormia, o local, o horário, o que ela fazia. E aí veja só, não sei se é o seu caso, se passa por isso, algo semelhante.
Mas veja como não é um cenário todo montado para que a pessoa durma. Ela dizia que a sua família era muito grande, como é a realidade de muita gente no Brasil, e dividia o quarto com os irmãos. Então ela só ia ter um pouco de paz, de silêncio na casa, um ambiente mais propício para orar, né, longe de barulho, já tarde da noite. Então esperava todo mundo dormir, portanto já à noite, bem escuro, já tarde, depois de um dia de trabalho, de estudo, então já estava com o corpo cansado e fatigado. E aí depois que todos adormeciam, ela ia começar a sua oração pessoal. E para não eventualmente acordar ninguém, ela fazia a oração pessoal deitada. E aí, para tentar fazer um clima, ligava um som bem baixinho, né? Ou botava um fone de ouvido numa música, ainda que seja um canto gregoriano, enfim, uma música instrumental. Então veja o cenário. Tarde da noite, no limite das forças físicas e mentais já esgotada, deitada, no escuro, ouvindo música. É um cenário perfeito para qualquer pessoa dormir. Você está deitada, cansado, ouvindo música. Não tem como render, infelizmente não tem como. Então era um cenário perfeito. Então é importante montarmos um local, um espaço, o mais possível, dentro das condições que temos, claro, apropriado para isso. Se à noite estamos com as últimas forças, me permita a expressão, dando o resto para Deus, mude o horário do seu momento de oração pessoal. Faça logo cedo da manhã, por exemplo, 4, 5 da manhã, 6 da manhã, o horário mais cedo antes de trabalhar, antes de ir para a escola, para a faculdade, no lugar de entregar as últimas forças para o Senhor e fazer sua oração pessoal, faça logo cedo ao acordar, acorde mais cedo que os da sua casa, que os seus familiares, seus parentes, irmãos, pais, enfim. Acorde mais cedo do que todos e faça a sua oração pessoal. Mas eu gosto de ouvir uma música, um canto gregoriano. Claro que não há problema algum. Eu também gosto bastante. Costumo muito orar ouvindo canto gregoriano, alguma música instrumental, louvores, enfim. Mas também o horário, eu me conheço. É preciso que você também se conheça. Se eu for deixar para orar meia-noite, 1 da manhã, ouvindo música, eu vou seguramente dormir. Mas logo cedinho, quando eu estou com a minha força, o meu despertar no auge, 4, 5 da manhã, estou acordando. Então você pode colocar ali uma musiquinha, fazer um ambiente, a sua leitura espiritual da palavra de Deus e fazer ali sua oração pessoal. Então uma estratégia pode ser mudar o seu horário. No lugar de dar as últimas forças no fim do dia, entregue logo as primícias do seu dia e ali começando a sua vida de oração. Quando você acabar o seu dia de trabalho, de estudos, de afazeres e à noite vai se recolher no seu quarto, na sua cama, você faz um novo momento de oração. Mas aí já não precisa, vamos dizer assim, ser aquela oração pessoal que você fez pela manhã de um tempo mais demorado, prolongado. Mas ali fazer um repasse do seu dia, fazer uma memória, pedir perdão das coisas que fez de errado, louvar por aquilo que você conseguiu render, realizar e fazer de bom. Aquele exame de consciência que é muito recomendado pelos mestres espirituais. Então faz esse repasse do seu dia, agradece a Deus e dorme, e deita e vai se recolher. Então são breves momentos no fim do dia, mas o melhor da sua vida de oração, o melhor da sua força, inclusive física e mental, na oração pessoal, você pode fazer no começo do seu dia, ou de repente no intervalo do almoço, vai para um local recolhido, não sei, de repente de onde você trabalha, se tem uma capela próxima a você, sacrifica um pouquinho do seu horário de almoço e vai para a capela tirar ali 10, 20, 30 minutos para a sua oração pessoal diante do Santíssimo, se tiver a oportunidade de ir para uma capela, enfim. Estratégia, mude o horário para que você possa dar o melhor das suas forças e não apenas o esgotamento no fim do dia, tarde da noite, para ir finalmente conversar com Deus e fazer sua oração pessoal. E outra coisa muito importante, persevere, não desanime na primeira queda, no primeiro sono, quando você dormir e acordar e pensar, puxa vida, mais uma noite, mais um dia em que eu dormi na oração, não consegui. E aí vem um segundo dia, terceiro, quarto, uma semana, um mês, não sei quanto tempo, e você vai somando e colecionando insucessos. Não desanime, mantenha um firme propósito, sempre colocando isso no coração de Deus. E um dia isso vai passar. Mantenha a sua determinada determinação, porque quando nós entramos e iniciamos na vida de oração, e aí eu uso de novo uma expressão de Santa Teresa d'Ávila, ela nos ensina o seguinte, quando a alma, o ser humano se dispõe a entrar na vida de oração,
nós estamos entrando e semeando numa terra infértil. Por que isso? Porque o pecado original, queridos irmãos e irmãs, ele fez como que um abismo na nossa amizade com Deus. Então, quando nós ouvimos o chamado do Senhor para reconciliarmos-nos com Ele, e Jesus é a ponte, a sua cruz, sua paixão, morte e ressurreição, é essa restauração da amizade do homem com Deus. Quando nós então entramos na vida espiritual, estamos restabelecendo a amizade com o Senhor, mas ainda carregamos as marcas do pecado original. E ele fez, de fato, uma ferida muito grande na nossa amizade com Deus. Por isso que Teresa d'Ávila fala essa expressão: entrar na vida de oração é semear numa terra infértil. Mas ao perseverarmos, entregarmos isso a Deus, pedir o poder e a graça do Espírito Santo, nosso Senhor vai passo a passo, tirando as ervas daninhas e deixando ser semeada as ervas e as plantas frutíferas e boas. Então persevere. Se um dia você dormiu, tem mais o dia seguinte para tentar de novo. Adormeceu mais uma vez, tem o outro dia e o outro, e pela perseverança você vai ver que o Senhor vai nos honrando. Agora, claro também que tem alguns aspectos até mesmo humanos, fisiológicos, que podemos colaborar com a graça. Já falei dos horários, de repente a alimentação um pouco mais leve, se você só tem mesmo a noite para orar, algo mais leve, para poder também não estar tão pesado, cansado, fatigado. Então, uma refeição mais saudável, mais leve, para você ter um pouco mais de disposição na oração. Se um horário não tão tarde, ainda que à noite, mas não tão tarde como antes. Enfim, orar de pé pode ser também uma alternativa. Eu lembro quando eu estava estudando para o vestibular, ficava até tarde da noite estudando, lendo os livros, apostilas, e para eu não dormir, hackear o sono, como é uma expressão que falam hoje, eu cansei de estudar lendo em pé para tentar vencer o sono, porque eu precisava assimilar aquele conteúdo. Quem sabe, de repente, pode ser uma iniciativa dessas. Se eu me sentar ou me deitar, eu vou dormir, então ore em pé, ore em pé. E a outra expressão, de novo, Teresa d'Ávila, permita sempre trazê-la como nossa mestra da oração. E claro que ao longo dessa série nós vamos aprendendo de outros mestres, mas ela é fundamental para todo aquele que quer caminhar e aprofundar na sua vida orante. Teresa d'Ávila diz uma expressão muito linda no seu poema: mira que te le mira, ou seja, olha a quem te olha. Pode ser uma solução, uma estratégia de oração muito importante, orar diante de uma imagem. Eu não vou aqui me aprofundar muito nesse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo especificamente sobre orar diante dos ícones. Você vê aqui atrás de mim que eu tenho algumas imagens, ícones de alguns santos. Então é uma oração muito salutar, mística. Orar diante dos ícones ajuda bastante para vencermos as nossas limitações de cansaço, inclusive de sono. Então fique de pé, fique diante de uma imagem, porque você olha, fixa o olhar para aquela imagem, ajuda a se concentrar e a vencer esses cansaços. Procure uma posição confortável, mas não suficientemente, demasiadamente confortável e relaxada para dormir, porque também o desconforto nos prejudica na oração. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque dia a dia você vai se conhecendo como você funciona e como Deus trabalha em você na vida de oração. Não tem fórmula mágica, não tem receita pronta que vale para mim e vale para todo mundo universalmente. Temos, claro, esse aprendizado do tesouro bimilenar da tradição da igreja, dos santos mestres orantes, mas sempre tem algo que deve ser adaptado. Funciona com um, funciona com o outro. Tem algumas regras, vamos dizer assim, universais, mas não são receitas, porque Deus trabalha de maneira única em cada um de nós, mas podemos aprender dessa pedagogia dos grandes mestres orantes. Então, para finalizar, para esse vídeo não ficar tão longo, eu quero dizer mais uma vez: persevere, persevere. E finalizo de novo com Teresa d'Ávila, que ela diz uma frase que é assim, excelente e muito motivadora para nós: aquele que persevera, Deus não se nega. Se você dormiu hoje, dormir amanhã, dormir depois de amanhã, não canse. Continue perseverando na oração. Aquele que persevera, Deus não se nega. Então, desejo a você uma ótima caminhada, jornada nessa pedagogia da oração.
e me comenta aqui o que você tem achado desses vídeos, se está ajudando de alguma forma, como está sua vida de oração, sugestões para temas e vídeos nessa linha para essa nossa série Pedagogia da Oração. E aí, também você já sabe, se gostou desse vídeo, curte, compartilha, passa para os seus amigos, comenta o que você tem achado, para que mais e mais pessoas possam ter acesso e alcance nessa nossa caminhada em conjunto da vida de oração e me permita então continuar sendo esse seu diretor espiritual pretensiosamente, mas mais um amigo de alma. Um grande abraço, até o próximo vídeo, Deus abençoe.